Eu tô aparecendo desse jeito, eu acho que já tá intimidade demais. Tô deitada, 5 horas da tarde, 5h30, na verdade, comendo docinho de touquinha, que eu lavei, sequei meu cabelo, coloquei a touca pra poder dar forma, né, não ficar esvoaçado. E eu tava pensando aqui, falei, vou ligar a câmera e vou falar. Se eu vou postar pra vocês ou não, vamos ver. Eu tava pensando o seguinte, a minha avó tem um negócio que tudo ela fala assim, ai, nos fim dos tempos, é porque é fim dos tempos. E aí, a avó dela falava pra ela, e isso vem dos mais velhos, né? É bíblico. Que isso é um assunto que eu não quero entrar muito a questão de Bíblia, religião, enfim. Mas o fato é que eu fico pensando assim, eu não sei se realmente é os fim dos tempos, né? Se realmente isso tá acontecendo, ou se é porque agora tem mais mídia, tem mais internet, né? Pra poder divulgar tantas coisas assim. Porque, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E muita coisa que eu falo não é... Ai, tá acontecendo um acidente de carro aqui, uma briga ali, entendeu? É muita coisa fora da curva, né? Por exemplo, a menina de 5 anos que caiu da roda gigante, a menina que caiu no vulcão, o balão que pegou fogo no ar lá. Então, tipo, é muita coisa fora da curva acontecendo ao mesmo tempo. Vocês concordam comigo? Então eu fico pensando, será que é mesmo o fim dos tempos? E ainda vai vir coisa pior? Porque minha avó fala que, tipo, ai, não é nem o fim, é o começo do fim. No fim dos tempos, vocês vão ver coisa pior. Então, Deus me livre, se for só o começo do fim, imagina só o que não vem aí depois, né? Mas, assim, eu só fico pensativa mesmo, gente. Eu, sinceramente, assim, claro, eu fico sentida, sabe? É claro que a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Igual essa menina, eu fiquei com muita dó, né? Porque, coitada, eu fico imaginando o que ela passou. 4 para 5 dias, né, que ela ficou lá. A gente não sabe se ela veio a falecer no primeiro, no segundo ou no último dia. Então, eu fico pensando o que ela passou lá. Com medo, com frio, com fome, desorientada. Então, é claro que eu fico com dó, do mesmo jeito que eu fiquei com dó do pessoal lá do balão, né? Eu assisti um vídeo, vocês devem ter assistido também, onde a mulher que tá gravando, né? O pessoal começa a pular e ela começa a gritar. E, gente, eu sinto a mesma dor que aquela mulher tá sentindo vendo aquela imagem, sabe? Eu realmente acho muito triste. Mas o que eu quero dizer é que eu não fico desesperada com medo, não, gente. Antes eu era assim, sabe? Eu tinha crise de pânico, eu ficava esperando a notícia ruim a todo tempo. Só que hoje em dia, que eu faço meu tratamento direitinho, que eu tomo remédio, e eu nem tô falando que todo mundo que tem medo precisa de remédio. Não é isso, não. Eu falo assim, que hoje que parece que eu consigo raciocinar mais com a minha cabeça e não com os meus problemas, eu não fico preocupada, aterrorizada, não. Porque eu penso assim, se a gente for ficar aterrorizado, a gente não vai viver, né? Você só vai ficar naquele pânico, você só vai ficar pensando nas coisas ruins que pode acontecer. Então, eu acho assim, tem coisas que dá pra gente evitar, a gente evita. Mas tem coisas que tá fora do alcance da gente. Então, assim, se eu for surtar, né? Se eu for ficar pensando nisso, talvez nem vai acontecer, mas eu já adoeço só de ficar imaginando que pode acontecer. Vocês estão entendendo? Não era pra eu ter começado a comer por aqui, porque eu detesto quando eu termino de comer o doce e depois só sobra o fundinho. Eu gosto de começar a comer pelo fundinho e aí vem pro final pro doce. Mas não sei porque eu comecei a comer errado. Mas assim, é claro que eu tenho aqueles momentos que eu fico assim, nossa, mas parece que tá tudo tão estranho, né? Principalmente esse ano, gente. Depois da pandemia, eu acho que esse ano entrou numa vibe tão estranha. Eu já parei, assim, algumas vezes pra pensar, sabe? Nossa, tá tão estranho. Tanta coisa, assim, acontecendo ao mesmo tempo. Só que logo eu mesmo me disperso. Eu faço, não vou ficar enfiando esses trem na cabeça, não. Porque logo eu sei aonde que vai dar, né? Mas, assim, gente, falando da menina lá que caiu no vulcão. Foi um absurdo, né? O pessoal vê onde a menina tá. Igual eu tava vendo a irmã dela falando, as reportagens também. Que, tipo assim, quando ela caiu, ela tava bem mais perto.
Então, por que que eles não correu e aproveitou, né, e já resgatou ela ali? Porque saiu muita coisa na mídia, né? Inclusive, eu vi uns vídeos da irmã dela falando que tava saindo muita coisa que não era verdade. Então, pelo que falaram, eles demoraram ir lá resgatar ela, né? A tirar ela de lá. E aí depois teve o clima, teve a questão que ela foi escorregando mais. Mas é igual todo mundo tá falando, e eu também penso, se ele já tivesse resgatado ela ali logo no início, não teria piorado tanto, né? Gente, é igual eu tava vendo o povo falar, e é mesmo. O Brasil pode ter todos os defeitos, né? É o país da corrupção, mas uma coisa que a gente tem é preocupação com o próximo, empatia. A gente é um povo unido, né? Porque se a gente vê uma situação dessa, logo quer reunir forças, quer juntar as pessoas, quer dar um jeito de resgatar aquela pessoa, né? De resolver aquela situação. Que seja brasileiro, que não seja brasileira, a gente não tem isso, né? Não julgando, não falando que eles não fizeram. Mas, assim, eu vejo que aqui no Brasil, a gente é um povo mais... Uma palavra que eu ouvi um homem falando no vídeo, não vou saber citar quem que é ele, porque eu tava rolando o TikTok, falando que, assim, que o Brasil é um povo mais quente. E não é quente no sentido de... Também, às vezes, mas quente no sentido de abraçar o próximo, né? De acolher o próximo, de querer ajudar, de querer... Você entendeu? E, enfim, foi uma situação lamentável, né, tadinha? É complicado demais. Aí muita gente julgando, mas ela não deveria e tá. Tá, eu particularmente acho também um passeio perigoso. Mas a gente tá sujeito a sofrer um acidente, a acontecer uma coisa assim, qualquer situação, num carro, tomando um banho, lavando uma casa, sabe? Então, tipo, a gente não pode colocar a culpa na menina, né? E outra coisa, se tem esse passeio lá, esse turismo lá, né? Se eles mesmos oferecem esse turismo, é porque é uma coisa, era para ser uma coisa segura se fazer, né? Era para ter profissional ali, era para ter uma equipe de resgate caso acontecesse. Então, se tem algum culpado nessa situação, não seria a menina, né? De forma nenhuma não seria ela, porque senão, se ela tivesse ido, por exemplo, mas não era nem um lugar de passeio, não era aberto pro povo, não tinha um profissional, ela entrou lá escondida e ela fez sozinha, não, tudo bem, né? Ela foi sabendo que era perigoso e não era nenhuma coisa legalizada, digamos assim. Eu pus legalizado porque eu não lembrei exatamente a palavra. E mesmo assim, a gente ainda não podia falar a culpa é dela, né, gente? Porque ninguém escolhe, hoje eu vou fazer tal coisa, vou escorregar aqui e vou ficar aqui 5 dias sofrendo. Ninguém escolhe isso. Mas o fato de lá ser um ponto turístico, ser um lugar, né, que tem ali um guia turístico, que tem um costume, né? Culpa ainda mais o lugar, culpa ainda mais um governo que era para oferecer uma segurança que não tem, né? Pelo menos que aparenta não ter sido, né, dada aí no caso da menina. Mas, enfim, é isso. Eu só tava aqui pensando, sabe? Eu cheguei da academia tão cansada, gente, porque, assim, tá na segunda semana que eu voltei. Então, meu corpo ainda não tá acostumado, né? Pra quem ficou tanto tempo parado do jeito que eu fiquei, aí eu cheguei cansada, sabe? Eu já tinha gravado os meus treinos cedo. Falei, quer saber? Eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo e vou descansar. Aí deitei aqui, fui assistir uns videozinhos, comecei a pensar. Falei, quer saber? Eu vou gravar um videozinho assim, ó. Pro meu diário, pro meus... como que eu vou chamar vocês, hein? Não sei não, eu sei que aqui a gente é uma videochamada. É isso, gente. Só falar com vocês um pouquinho. E qualquer coisa eu volto aqui com vocês, tá bom? Tô pensando em outros vídeos para trazer aqui para esse cantinho também, que me permita gravar. Porque como eu falei para vocês, gente, eu não tenho tempo de fazer um conteúdo mais elaborado, já que o meu canal não é só esse, né? O meu conteúdo pra internet não é só esse. Mas já falei demais, é isso. Beijão, tchau!